Olá, amigos. Na conversa de hoje, nós vamos tratar da abordagem de percepto multicamadas, cujos princípios teóricos, regras de aprendizagem, já foi tratado em aula anterior. Nós agora, a partir desse momento, nós vamos usar o percepto multicamada para estudos de caso. Na primeira situação, o envolvimento percepto multicamada para resolver problemas classificatórios e, posteriormente, para resolver problemas de predição. Nós vamos considerar alguns exemplos e ver as particularidades e aplicação dessa técnica. Bom, os problemas classificatórios eles são importantes em todas as áreas. No melhoramento em si, a gente destaca a importância tendo em vista que muitas vezes a gente trabalha com várias populações de diferentes origens, de diferentes genealogias, pode envolver espécies diferentes, por exemplo, eucalipto grande, eucalipto orofila, café arábica, café robusta, ou pode envolver materiais resistentes, susceptíveis e tudo mais. Então, muitas vezes a gente quer avaliar essa diferenciação entre uma ou mais populações. Então, o objetivo é certificar se realmente há diferenciação e caso exista indivíduos adicionais, além daquelas que nós no momento mensuramos, a gente possa classificar esses indivíduos em uma dessas populações que a gente então estabeleceu a diferenciação. O objetivo então é ter uma função discriminante, é algo que permita então realçar essa diferença e alocar novos indivíduos, e para estabelecer essa discriminação nós podemos fazer uso de abordagens mais tradicionais, como é o caso de componentes principais, ou como é o caso de análise discriminante de Anderson, ou análise discriminante de Fisher, e muitas outras técnicas que envolvem inteligência computacional ou aprendizado de máquina. Na nossa aula de hoje, nós vamos confrontar os resultados das análises de estatísticas multivariadas com a abordagem de percepto multicamada. Vamos tratar de um exemplo, e nesse exemplo nós vamos imaginar que a gente tenha 4 populações. Cada uma delas estaria representada por 500 indivíduos, e de forma então ter um total de 2.000 indivíduos, que foram mensurados em relação a 5 características. Então, nosso arquivo de dados para análise teria 5 colunas referentes a essas características e uma coluna adicional com a caracterização das populações. O número de linhas no arquivo original corresponderia então ao número total de indivíduos igual a 2.000 indivíduos. Pois bem, então algumas técnicas disponíveis, principalmente as técnicas de abordagem mais estatística, nós podemos considerar a primeira delas como sendo componentes principais. Vocês vão perceber que nessas abordagens estatísticas, elas se fundamentam essencialmente em informações de médias, de variâncias, de covariâncias, enquanto que as abordagens de inteligência computacional, ela vai depender do conhecimento de toda a informação disponível. Pois bem, vamos começar então com a técnica de componentes principais. A técnica de componentes principais ela é largamente utilizada em estudo de análise multivariada, ela tem uma aplicação bastante ampla e normalmente ela é usada para transformar o seu conjunto de dados em outro conjunto de dados com propriedades interessantes. Então, os componentes principais nada mais são do que combinações lineares das suas características, que são estimados para reter nos primeiros componentes a maior variação possível. Então, o primeiro componente é aquele que tem maior variância, o segundo componente a segunda maior variância e assim por diante. Então, a gente entrega a esses primeiros componentes um alto poder discriminatório. Tem outras propriedades de ortogonalidade, então a dispersão gráfica é bastante útil, pode ser feito em eixos ortogonais, e a análise se presta não só para diferenciar indivíduos, como também populações. Nesse caso específico, a gente tem que pensar que a gente tem 2.000 indivíduos.
Entretanto, a princípio não me interessa diferenciar esses indivíduos. Me interessa diferenciar os centróides das populações a que esses indivíduos pertencem. Então, na verdade, eu tenho 4 centróides referentes a 4 populações. Então, veja, se a gente imaginar que o nosso modelo inicial ele era representado por Y e J, sendo I a informação da população de 1 até 4, J do indivíduo, né, de 1 até 500 para cada uma das 4 populações, e K 5 variáveis, então pretendo não analisar os valores de Y, mas os valores de X, que representam então as 4 médias. Eu vou somar todas as informações dos indivíduos da população 1 e dividir por N1. Vou somar todos os indivíduos da população 2 e dividir por N2. Então a técnica de componentes principais ela vai ser utilizada em 2 estágios. O primeiro estágio é para realçar as diferenças entre os centróides das populações. E no segundo estágio, eu vou trazer as informações dos indivíduos e compor o meu gráfico de dispersão. Então, se a gente pensasse que a gente tem 2.000 informações, primeiro eu realço a dispersão, a diferenciação de 4 pontos, representando os centróides, e posteriormente dos 2.000 pontos. O meu gráfico passaria então a ter 2.004 pontos, onde estaria representada a dispersão da população e dos indivíduos que compõem essa população. Pois bem, então nós temos essas médias, e sobre essas médias a gente vai aplicar a técnica dos componentes principais. É interessante, tendo em vista que essas variáveis foram medidas com diferentes escalas e têm diferenças nas suas variações, nós então vamos padronizar essas informações. Nós vamos então, nesse caso, pegar essas médias e dividir pelo respectivo desvio padrão. No nosso caso, que está sendo considerado, nós teríamos então 4 médias, tendo em vista que nós temos 4 populações, e esse desvio padrão estaria associado, portanto, a n-1, ou seja, 3 graus de liberdade. Então a técnica de componentes principais vai ser utilizada e nada mais é do que procurar a combinação linear das minhas 5 variáveis e a variância que cada componente tem. Neste caso, nós temos combinações das 5 variáveis e as variâncias sendo representadas, então, pelos autovalores da matriz R e os pesos das combinações dessas variáveis sendo representados pelos elementos dos autovetores associados. Normalmente, quando se tem V variáveis, é comum imaginar que a gente tenha V componentes. Mas, na verdade, por uma questão de dimensionalidade, o número de componentes corresponde a V, o número de variáveis, e os graus de liberdade normalmente associados às variâncias que a gente tem de cada informação ou de cada população que foi gerada. Então, como nós temos P igual a 4 e V igual a 5, nós chegaremos à conclusão que serão necessários apenas 3 componentes para absorver 100% da variação originalmente disponível, por uma questão de dimensionalidade, ou seja, não serão necessários 5 componentes associados a 5 variáveis, mas a dimensionalidade implica que 3 componentes a gente consegue absorver toda a variação. Pois bem, nós deveremos fazer uma dispersão gráfica dos centróides, então é necessário que a gente obtenha os scores associados a cada população. Então, dado que um componente é uma combinação linear, é possível então obter os scores dos centróides. E posteriormente, a gente pode retomar a essa combinação linear, colocar a informação do indivíduo, devidamente dividido pelo desvio padrão que eu utilizei originalmente na padronização das médias das populações, e aí, além dos scores relativos ao centroide, eu tenho também os scores dos indivíduos. Posso ter informação das cargas totais, que representa uma informação adicional da associação da variável com um particular componente. Então vamos
usar essa técnica para ter uma ideia preliminar da diferenciação, da dificuldade de se discriminar essas 4 populações que nós estamos considerando. A minha matriz de correlação, 5 por 5, porque eu tenho 5 variáveis, está aqui apresentada, né? Nós temos então as médias, que representam os centroides das 4 populações, em referência às 5 variáveis. Nós então vamos padronizar estes centroides e temos essa informação padronizada que vai gerar a minha matriz de correlação, a partir da qual eu vou extrair os altos valores e os autovetores. Então veja que essa tabela a gente demonstra aqui 3 componentes, ou seja, são necessários apenas 3 componentes para se absorver 100% da variação originalmente disponível. O primeiro componente é uma combinação linear das minhas variáveis, das minhas 5 variáveis. Aqui está representado 4, mas teria mais a variável x5. Aqui é o primeiro componente, o segundo, o terceiro, e pesos associados à primeira característica, segunda, terceira, quarta e quinta variável. E aí então a gente tem o primeiro resultado bastante interessante, que a gente mostra o posicionamento dos centroides. E já dá para inferir alguma coisa, ou seja, nós verificamos que há uma proximidade dos valores da população 2 e da população 4, há um distanciamento da população 1 e da população 3. Mas nós podemos ter informações adicionais, né, sobre o grau de variabilidade de cada população. As populações poderão ser mais homogêneas ou mais heterogêneas. Essa informação eu consigo agregando os scores dos indivíduos a esses centroides. Então veja que agora nós temos 4 pontos, mas nós poderíamos trazer para esse gráfico 2.000 outros pontos. Então, além desses pontos representativos dos centroides, nós vamos então trazer as informações dos indivíduos. Aí nós percebemos que a população, por exemplo, essa população verde, essa população 3, é uma população mais heterogênea, ou seja, os indivíduos são mais afastados. A população 1 também tem indivíduos heterogêneos, ocupando uma área muito grande. A população amarela está sobreposta à população 2 e a população 1 azul talvez um pouco melhor caracterizada. Então, a nossa tarefa, a gente já pode antever pode ter uma expectativa do grau de dificuldade de se estabelecer essas funções discriminantes. Ou seja, tendo em vista que elas são populações, algumas mais próximas, algumas mais distantes, algumas mais homogêneas, algumas mais heterogêneas, a gente então vai esperar que aquelas técnicas permitam ou não a diferenciação dessas populações. A gente deve ter em vista que ao aplicar uma técnica de diferenciação, a gente pode ter sucesso ou insucesso. Então a gente vai caracterizar o sucesso, significa discriminar bem as populações. O insucesso é não discriminá-las. E quando é que eu tenho sucesso? O insucesso ele ocorre quando as populações realmente não são diferenciadas. Então, naturalmente, existem populações que são mais próximas uma das outras. Não existe tanta diferenciação. Então, é da natureza biológica dessa proximidade, ou seja, são de origem semelhante, genealogia, origem geográfica, razão qualquer, que elas não são diferentes. Então, resultaria em sucesso. Uma outra razão do insucesso seria que as populações são diferentes, mas o meu conjunto de variáveis ele não é suficiente em quantidade ou em qualidade, né? Então, às vezes, por exemplo, apenas para ilustrar, eu quero separar uma população de homem e de mulher. Às vezes eu não tenho um conjunto de variáveis que permita essa separação. Por exemplo, eu tenho apenas altura e peso. Se eu falar que o indivíduo é 1,70 m e 68 kg, eu não vou caracterizar que é homem ou ser mulher. Essas variáveis não permitem a separação adequada
dessas populações que, sabidamente, têm diferenças. Então, às vezes, é necessário maior quantidade de variáveis ou que não seja maior quantidade, mas que as variáveis seja discriminatória, que elas, de fato, caracterizam o que é uma população A e uma população B. Então, o insucesso ele pode ser devido a não ter diferenciação, a ter diferenciação, mas a quantidade e a qualidade das variáveis ser insuficiente. E uma outra causa importante é que, às vezes, as populações são diferentes, as variáveis são apropriadas, mas a abordagem estatística, a técnica estatística empregada, ela não é adequada, né? Então, às vezes, as diferenças são diferenças lineares, são diferenças quadráticas, são diferenças não lineares das variáveis, e eu estou usando uma técnica que tem baixo poder de discriminação. Por isso que faz sentido a gente aprender sobre as técnicas estatísticas e ter um aprendizado adicional sobre as técnicas de redes neurais, a técnica de aprendizado de máquina e assim por diante. Então faz sentido nessa nossa conversa para que você tenha opções de análise, porque análises diferentes pode dar resultado, pode ter eficiência diferente. E você tendo conhecimento, você certamente vai processar os seus dados de uma forma mais adequada. Bom, então nós vimos a técnica estatística de componentes principais. Nós podemos ter uma outra técnica denominada de análise discriminante de Fisher, ou função discriminante de Fisher. Nós vamos apenas dar um resumo para que a gente possa ter um resultado comparável com os resultados que virão. Então, na função discriminante de Fisher, nós procuramos estabelecer combinações lineares também das nossas variáveis. Então, se eu tenho 4 populações, P populações, eu vou ter um número de funções discriminantes que eu posso estabelecer, são aquelas que permitam a comparação de pares de população, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Então, de fato, eu posso gerar funções discriminantes na combinação de P 2 a 2. Então, se eu tenho 4 populações, combinação de 4, 2 a 2, eu poderia estabelecer 6 funções de discriminação de pares. Da 1 com 2, da 1 com 3, até da 3 com 4. Não significa que eu vá usar essas 6 funções discriminantes que permitam identificar a população ida e linha. Na verdade, se eu tenho P populações, bastará eu recorrer a P menos uma, que eu vou ter a classificação correta do indivíduo. Então, obviamente, se eu comparar a população 1 com a 2 e decido que está na 1, não preciso mais comparar as 2 com as demais. Ou seja, a comparação 2 com a 3, 2 com a 4 é dispensável. Eu preciso comparar 1 com a 2. Depois eu preciso comparar 1 com a 3. Concluo que a 3 é mais provável. Então, resta agora comparar a 3 com a 4. Então, o número de comparações efetivas é P menos 1. Mas a que eu posso e devo estimar é a combinação de P 2 a 2. Pois bem, como é que a gente faz isso? Nós vamos fazer pensando que aquelas variáveis ela possa ser traduzido em uma função de probabilidade normal multivariada, dado por essa expressão. Então, tomando um par de populações, por exemplo, P1, P2, ou P1 e P2, nós vamos dizer que o indivíduo pertence à população P1 se essa razão for maior que 1. Se o valor dessa função de probabilidade, densidade de probabilidade, da população 1, né, considerando as informações da população 1, é maior do que o da população 2. Então basta eu estabelecer essa regra, né, imaginando que minhas variáveis têm a distribuição normal multivariada, e eu então vou poder alocar os indivíduos. Bom, dentro dessa inequação, e considerando essas informações, substituindo aqui as informações, eu vou ter então uma tomada de decisão dada dessa forma. Uma das considerações que a gente pode fazer é admitir, a princípio, que a matriz de variância e covariância da população 1 e da população 2 seja semelhante, seja homogênea. E se eu admitir isso, eu vou ter uma função linear, né? Ou seja, uma combinação linear das minhas variáveis.
Se eu não admitir, eu acabo tendo uma relação quadrática. Então essa é a diferença da relação linear para a relação quadrática. Pois bem, aqui então nós temos a informação das variáveis x e o coeficiente de ponderação das minhas características. E essa parte daqui que determina se o valor do indivíduo pertence à população 1 e 2, ou seja, se esse valor for maior que 1, pertence a 1. Se for menor, pertence a 2. Nós temos essa segunda parte aqui, que representa um ponto médio. Então, nós estabelecemos a nossa função discriminante entre a população I e a I'. Então, se eu tenho 4 populações, eu devo gerar 6 pares, 1 com 2, 1 com 3, até o 3 com 4, dado pela combinação dessas variáveis, e esse ponto médio, que me permite, então, tomar uma decisão. Então, esse ponto médio é a segunda etapa. Se esse valor for maior do que o ponto médio, pertence à população 1. Se esse valor for menor do que o ponto médio, significa que pertence à população 2. Então, está aqui descrito o processo de tomar a decisão. Então, nesse caso que nós estamos trabalhando com o nosso exemplo, nós vamos fazer uma análise um pouco diferente. Nós temos um arquivo, o pop.dat, me desculpa, nós temos um número original de 2.000 indivíduos, ou seja, 500 indivíduos para cada população, e nós vamos partir esse arquivo em dois. Um com 80% das informações e o outro com 20% das informações. Esse arquivo maior nós vamos denominar de arquivo de treinamento, e esse arquivo menor, o arquivo de validação, né? Nós não teremos, nesse caso, um arquivo de teste. Vamos gerar as funções discriminantes com essas informações, e uma vez gerado, nós vamos fazer um teste, ou seja, nós vamos validar, aplicar nesse outro conjunto de dados que não era conhecido do processamento e verificar o grau de eficiência. Então, nós teremos o grau de eficiência no treinamento e o grau de eficiência na validação. No treinamento, nós devemos imaginar que esse mesmo conjunto de dados é utilizado para certificar a eficiência, mas ele também fornece o vetor de média e a matriz de variância e covariância. Por isso que é interessante ter um arquivo de validação, porque, de fato, ele não está envolvido naquela combinação linear que vai ser estabelecida. Apenas uma preocupação, normalmente a gente faz várias partições, não apenas uma. Muitas vezes, a gente parte o nosso conjunto de dados, por exemplo, em 5 partes, A, B, C, D, E. E aí, juntamos, por exemplo, 80% para treinamento. Colocamos A, B, C, D para treinamento e a parte E para validação. Depois nós podemos juntar A, B, C e E e deixar D para validação. Eu posso pegar A, B, D, E e deixar C para validação. E assim por diante. E dessa forma eu tenho vários pares em que cada indivíduo vai estar representado pelo menos uma vez no nosso conjunto de validação. Então aqui existe uma preocupação de, tendo 2.000 dados, a gente colocar 80%, significa 1.600 informação no arquivo de treinamento e 400 informações no arquivo de validação. Então isso aqui para a variável x1, para a variável x2, até a variável x5. A gente imagina que o arquivo de validação, um pouco menor, seja uma amostra representativa da sua população, tal como é também a amostra um pouco maior de treinamento. Bom, muitas vezes aqui a média da população de treinamento, da parte de treinamento é 159. A média da parte de validação 158, bastante semelhante. Mas no caso daqui da amostragem, a variância foi muito diferente, ou seja, o conjunto de validação está sendo muito diferente do conjunto de treinamento. Isso torna o processo mais frágil. Como eu posso treinar com uma informação e validar com outra é completamente diferente. Na verdade, por isso que a gente opta pela a validação cruzada com vários conjuntos, pares de conjuntos, treinamento e validação para fazer o teste. Aqui nesse caso, x2 teve uma partição mais adequada. As médias
foram de 286, aqui 288. A variância 311, aqui 280, um pouco mais próximo. Nesse caso aqui, as variâncias também foram diferentes, tendo em vista o processo de amostragem, mas, de certa forma, a gente mantém aqui uma boa representação da média, mas variabilidade bastante diferente dos indivíduos, e por isso a necessidade de fazer várias análises. Mas, nesse caso específico, nós vamos apenas considerar um par, um de treinamento, que absorveu 80% dos dados, e um de validação com 20% dos dados. Pois bem, então aqui nós temos o processamento, a análise e a interpretação segundo a análise discriminante de Fisher. As médias das nossas variáveis, a variável 1, 2, 3, 4, e a matriz, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, de novo aqui omitimos uma informação da quinta variável, mas a matriz de variâncias e covariâncias estão representada de fato por 5 por 5, né, dizendo que tem 5 variáveis, não só para a população 1, população 2, população 3 e população 4. Nós vamos fazer a análise considerando, na análise discriminante linear, a homogeneidade dessas matrizes, e na análise quadrática, que elas são de fato diferentes. Então veja que nós podemos estabelecer vários pares. Nesse caso, estamos representando a 1 com a 2, 1 com a 3, 1 com a 4, né? Depois 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4, né? Faltou aqui 1, 2, 1, 3, 1, 4, né? Representante, a população. Não, estão todos representados aqui. A combinação de 4, 2 a 2 igual a 6, mas nós vamos utilizar apenas 3 para alocar os indivíduos. Então, nós temos as funções discriminantes, os pesos das 5 variáveis, aqui representado em cada par, e o ponto médio. Então, nós vamos pegar cada indivíduo, né, na comparação 1 com 2, estabelecer o valor. Se o valor for maior do que esse ponto médio, pertence à população 1. Se for menor, pertence à população 2. Se pertencer à população 1, a comparação com a população 2 não é mais necessária. Mas eu preciso comparar 1 com a 3, né? E aí eu decido se realmente pertence a 1 e a 3. Se eu confirmar novamente que pertence a 1, eu vou com a 1 com a 4. Se confirmar que é 3, eu vou na comparação 3 com a 4. Então são essas informações necessárias para eu classificar aqueles 1.600 indivíduos, que constituem o meu arquivo de treinamento, e aqueles 400 indivíduos restantes, que constituem o meu arquivo de validação. Então veja que nessa análise, aquelas populações, e a gente já tem mentalmente a distribuição dos indivíduos, tendo em vista o resultado obtido do componentes principais, a gente começa aqui a perceber uma certa eficiência em caracterizar algumas populações ou confundir uma população em relação a outra, taxas de erro. O fato é que, em 1.600 casos, eu cometo 53 erros, ou seja, indivíduos que, sabidamente pertencente a uma população 1, por exemplo, está sendo classificado na 3. Um indivíduo sabidamente pertencente a 2 está sendo classificado na 4. Então, isso constitui erro. A soma desses erros representa 3,31. E quando essas mesmas funções discriminantes são colocados para classificar aqueles indivíduos que pertencem ao arquivo de validação, um arquivo com menos indivíduos, mas a gente percebe que a quantidade de erro é consideravelmente maior, 112.400. Ou seja, tem um 28% de erro no arquivo de validação. Lembrando que esse arquivo de validação é um arquivo que é novo, ou seja, não contribuiu para o estabelecimento dessas funções discriminantes. Esses 1.600 contribuíram com a média, contribuíram com a variância, contribuíram com a covariância. Então, essas funções foram estabelecidas tendo em vista essas informações e promoveram essa quantidade de erro. Essas informações novas, né, que deveria
também ser funcional, porque a partição de uma população original de 2000 apresenta 28% de erro. Então a gente pode concluir, né? A conclusão é que se nós não conseguimos diferenciar tão bem, imaginar que temos 28% de erro, a gente começa a ficar preocupado, ou seja, as populações não são tão diferentes, ou as características são insuficientes em qualidade ou em quantidade, ou a técnica estatística deixa a desejar, né? Por isso que nós vamos investigar outra técnica estatística, porque existe a possibilidade de uma técnica mais refinada, uma técnica que consegue captar coisas que a função linear de Fisher não conseguiu captar. Bom, a função discriminante de Anderson é bastante semelhante à de Fisher, e considerando as mesmas distribuições, se eu considerar que na Fisher eu tenho a distribuição normal multivariada, na de Anderson também, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. Existe uma diferença da forma como os dados são apresentados, como os resultados são apresentados. Então, na análise discriminante de Fisher, se eu tenho P populações, nós vimos a necessidade de confrontar a 1 com a 2, 1 com a 3 e assim por diante. Então eu geraria combinação de P 2 a 2. Na análise discriminante de Anderson, não. Se eu tenho P populações, eu passo a ter P funções discriminantes. Então, eu vou estabelecer a função discriminante como sendo a mesma proporcional, a mesma função densidade e probabilidade multivariada. Então seria dado por esse valor aqui. Eu acrescento uma informação a essa função, que é uma informação de probabilidade a priori. Então é possível que o pesquisador ele esteja estabelecendo, por exemplo, uma maneira rápida ou didática, digamos que eu queira estabelecer uma função discriminante que eu possa discriminar se o indivíduo ele é japonês, se ele é alemão, se ele é brasileiro. Bom, e eu estou fazendo fazendo esse estudo no Brasil. Então, a chance de aparecer naquela comunidade um brasileiro, certamente que vai ser maior do que um japonês. Então, eu já sei de antemão que aquela função está sendo empregada numa situação em que há maior chance dos indivíduos pertencerem, por uma razão qualquer, à população A do que à população B. Então, eu incorporo um conhecimento a priori de uma probabilidade. É um produto que a gente faz em cima dessa função. Como, posteriormente, eu faço uma transformação logarítmica, eu aplico o logaritmo neperiano, ao invés de ser um produto, ele surge aqui como sendo um somatório. Então, eu tenho aqui a função discriminante de Anderson para a população 1, para a população 2, assim por diante. Eu posso fazer aqui algumas simplificações, de forma que eu acabo tendo uma expressão desse tipo. Novamente, eu posso assumir a homogeneidade dessas variâncias para cada uma das populações, então eu teria uma função linear, ou posso não admitir que exista homogeneidade, então eu passo a ter uma função quadrática. Na função discriminante linear, ela é então uma para cada uma das P populações, é uma combinação linear das minhas características, acrescido dessa constante. Essa constante vem de alguns termos dessa função densidade e probabilidade normal, multivariada, né? E mais a probabilidade a priori. E a gente tem um critério de classificação. Classifica-se um indivíduo, né, com informação XI na população J, somente se esse DJ for o maior desse conjunto. Então eu pego a informação do indivíduo, aplico na função discriminante da população 1, da população 2, da população 3, no meu caso da população 4. Vou ter 4 números, que representam a probabilidade ponderada de pertencer a uma dessas populações. Então eu vou classificar com base no maior desses elementos. Então, se o maior elemento for o elemento 2, significa que aquele indivíduo deve ser alocado na população 2. Então, nós teremos, então, construção de uma tabela como essa, tal como nós representamos anteriormente,
onde indivíduos da população 1 devem ser classificados na população 1. Indivíduos da população 2, o ideal é que seja classificado na população 2. Então, essa tabela, para ser totalmente eficiente, deveria ter apenas a parte da diagonal. Fora da diagonal, vai estar representando os meus erros. Então, os acertos representam a diagonal, o número de classificação é N1, e os erros é a diferença entre o número total e o valor da diagonal, de forma que eu tenho um total de erro global. Esse total de erro global dividido por N dá a minha taxa de erro aparente. Nós devemos fazer essa análise, né, com o conjunto de dados, ou usando um processo de validação cruzada, ou seja, vários pares de treinamento e validação, para eu ter uma taxa de erro média em várias situações, inclusive com informação de desvio padrão. Então veja que nós aplicando o resultado da análise discriminante linear de anos. A diferença é que nós temos agora, ao invés de ficha, 6, nós que compararia 1 com a 2, 1 com a 3 até 3 com a 4, nós temos a função discriminante de antes para a população 1, para 2, para 3, para 4. Tá certo? E a combinação linear é acrescida aqui de uma constante. E uma vez aplicado, a gente vai ter, como a gente pressupôs uma distribuição normal multivariada, nós temos então a mesma taxa de erro. 3,31% em treinamento e 28% em validação. Nós podemos fazer essa análise ignorando ou não admitindo a hipótese que sigma 1, que é a matriz de variância e covariância da população 1, seja homogênea em relação a 2, em relação a 3, em relação a 4. Então, cada uma das populações nós temos que respeitar essa matriz de variâncias e covariância. Não é uma matriz de variância e covariância conjunta, como nós estabelecemos nessa expressão aqui. Ou seja, o sigma aqui, ele é desprovido do coeficiente J, ele é comum às 4 populações. E nesse caso da função quadrática, esse sigma ele é particular daquela população. Essa é a única diferença. E uma vez aplicado, nesse caso, ele proporcionou até um resultado um pouco melhor no procedimento, no treinamento, né? Mas pior na validação. Então veja que aqui nós tínhamos 3,31 e 28. Esse 3,31, aqui a taxa de erro foi menor e, consequentemente, um resultado melhor. E aqui, que era 28, passou para 32,5. Então, utilizar a técnica quadrática, ela, de fato, ela, ao invés de melhorar a taxa de erro do procedimento de validação, ela piorou, porque o número de erros se elevou de 28% para 32%. Então, veja que o conhecimento sobre discriminação de populações, ele é bem estabelecido. Nós temos alternativas bastante interessantes e poderia ser bastante útil para o melhorista. Mas, tendo em vista que existem outras opções analíticas, cabe a você, que é pesquisador, que é biometrista, que se dedica à área de análise de dados, conhecer outras alternativas. E como o nosso assunto é rede neural, é percepto multicamada, nós então vamos entender como analisar esse conjunto de dados com base nessa abordagem. Então, as nossas entradas seriam as nossas 5 variáveis, x1, x2 até x5. Nós vamos imaginar um percepto multicamada, ou seja, uma camada de entrada, uma camada de saída, e aqui incluir camadas ocultas. Nós já falamos em aulas anteriores que o número de camadas ocultas e a quantidade de neurônio por camada oculta é uma incógnita, é algo que você precisa explorar, que você precisa investigar e ver qual que seria a topologia mais apropriada para melhor extrair as informações e explicar essa saída desejada. Né? Nós vamos ter uma saída de rede que possa ter uma saída desejada. Então, a gente vai ter o nosso arquivo de dados da forma que nós apresentamos, ou seja, nós temos as 5 colunas referentes às variáveis mensuradas e uma coluna adicional, né,
com a descrição da população a que pertence aquele indivíduo. Né? Os primeiros indivíduos, a população 1, os outros indivíduos, a população 2, população 3 e população 4, assim por diante. Então, é dessa forma que a gente vai entrar com os dados. Como que nós vamos processar os dados? Então, a gente vai ter que avaliar. É possível, sim, imaginar que essa camada de saída seja representada por um vetor. Então, se a gente considerar o nosso arquivo de treinamento, que tem 1.600 informações, né, eu teria aqui o número 1 representado 400 vezes, o número 2 400 vezes, o número 3 e o número 4 também 400 vezes. E o arquivo de validação, né? Aí tem 1.600 dados no arquivo de treinamento, 400 em validação. Então, um vetor, coluna com os números 1, 2, 3, 4, que caracteriza a população 1, 2, 3, 4. Ou posso fazer de forma diferente. Eu tenho a saída representada por o número de neurônio correspondente ao número de populações. No caso, 4 populações, 4 neurônios. Então, eu teria os 400 primeiros indivíduos, em que a primeira coluna, que seria a incidência da população 1, os indivíduos pertencentes a essa população ganhariam o número 1. E os indivíduos que não pertencem a essa população, número 0. A segunda coluna seria a incidência da população 2. Então, esses 400 primeiros indivíduos, no arquivo de treinamento, ganharia 1 na primeira coluna e 0 nas demais. Os indivíduos de 401 até 800, que pertencem à população 2, ganharia 1, né? Ganharia 1, aqui está inapropriado, estaria errado, né? 1 para a coluna 2 e 0. Bom, esse 1 também é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Né? E o conjunto da terceira população seria 1, 1 e aqui 1. E, por fim, dos 1.201 até 1.600, teríamos apenas 1 lá na última coluna. Então, isso aqui ganharia, até aqui representamos os 400 primeiros indivíduos da população 1. Aqui, os 400 indivíduos da população 2. Isso aqui 0, isso aqui 0, isso aqui 0. Esse aqui os 400 indivíduos da população 3 e esse aqui os 400 indivíduos da população 4. Né? Então, dessa forma, a gente pode estabelecer o nosso vetor de saída. Pois bem, então nós precisamos resolver esse problema à luz da teoria de rede neural. A rede neural, ela pressupõe que eu vá usar, então, várias camadas ocultas e vários neurônios por camada oculta. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso simular, imaginar que inicialmente, né, eu vou tentar colocar de 1 até 30 neurônios em uma única camada. Vou admitir que a minha topologia tem apenas uma camada, tá certo? A entrada, temos aqui as entradas com 5 informações de x1 até x5, uma camada oculta variando de 1 neurônio até 30, e a camada de saída representada aí por 4 neurônios, um output de 4 neurônios, com aquela matriz de incidência com 1 e 0, né? 1.600 informações e 4 colunas. Vamos estabelecer alguns critérios de parada. Neste caso específico, nós vamos considerar 4.000 épocas e uma informação de erro quadrático ou de soma de quadrado de erro. Isso vai depender do aplicativo que você está usando. Normalmente, o TraineBR, que é o algoritmo de treinamento, ele faz uso de soma de quadrado de erro. E o TraineLM, que é o Levenbeck Mark IV, ele faz uso do erro de quadrado médio. Então, você tem o próprio aplicativo que te informa e você estabelece um critério de parada, seja ele de erro quadrático, de quadrado médio de erro, ou de soma de quadrado de erro. Nós vamos testar aqui qual que é a melhor opção.
se a função de ativação dessa camada única, se é a log-sig, se é a tan-sig. Nesse próprio desenho aqui, a gente percebe que ele está indo do ponto negativo até o positivo, ou seja, de -1 até +1, significa que esse desenho aqui é uma tentativa de usar a tan-sig. Então, a gente representou aqui uma série de resultados, né, usando aí dois algoritmos, o TrainBR e o Levenberg-McQuarrie, e o TrainBR, ora usando como função de ativação tan-sig, ora log-sig. E o número de neurônios, como eu tentei de 1 até 30, o resultado dessa primeira análise, eu gastei o melhor resultado, foi envolvendo 4 neurônios. Esse aqui, o melhor resultado, foi aquele envolvendo 20 neurônios. Esse aqui, 27 e 16. O tempo, quando eu uso o TrainLM, normalmente ele é mais rápido, né? Gastou aqui 34 segundos. O TrainBR um pouco mais demorado. E os resultados, né, são algoritmos que mostram, por exemplo, o MATLAB tem vários algoritmos de treinamento. Esses dois são bastante interessantes, mas existem outros que a gente vai até usar no nosso curso. Mas a gente verifica aqui que a gente tem resultados interessantes, né? Ou seja, a taxa de erro dentro da rede neural, eu consegui vários resultados, né? Muitos resultados, alguns resultados, principalmente usando o TrainLM, obtiveram um resultado satisfatório, mais satisfatório do que a função discriminante linear ou quadrática de Anderson. Ou seja, aqui a taxa de erro que era de 3 ou de 2, eu consigo taxa de erro inferior, de 1,25, 1 ou 0,87,5. E a taxa de erro de validação, que é importantíssimo, de 28% ou de 32%, eu consigo uma redução de quase a metade aqui, em certas situações, metade da taxa de erro, usando, por exemplo, TrainLM, com a função de ativação log-sig, gastando 16 neurônios, eu consigo errar quase menos da metade em relação à quadrática e próximo da metade em relação à linear. Então veja que mudar de técnica, ter uma técnica alternativa, pode ser uma solução mais apropriada para o pesquisador do que aquele que tem um conhecimento restrito, que sabe apenas usar um aplicativo ou ter conhecimento apenas de uso de um particular procedimento biométrico. Então veja que é um procedimento relativamente simples e que você pode perfeitamente fazer uso. Nós, então, tentamos outras opções, né? Nós podemos usar uma rede um pouco mais complexa, né? A rede, ela admite várias camadas, vários neurônios, então a gente permitiu usar o TrainBR, agora o TrainBR, mesmo que tenha sido um pouco inferior no slide anterior, mas na condição de 4.000 épocas, erro zero, mas agora nós tornamos um pouco mais complexo, né? Com 2 camadas e neurônios de 10 a 30, e a gente usa essa simbologia passo 5, significa que eu fiz uma tentativa de 10, de 15, de 20, de 25 e de 30. Então, a primeira camada eu coloco com 5 alternativas. A segunda camada com mais 5 alternativas. Então, eu vou pedir para rodar a rede com 25 alternativas. Coloca para mim aqui 5 e aqui 5. Depois 5, aqui 10. Aqui 10, aqui 25. Então, rodando essas 25 alternativas, apenas usando log-sig, eu poderia, nas duas, poderia usar log-sig ou tan-sig. Então, ao invés de 25 alternativas, se eu pedisse para ser 2 alternativas na camada 1, passaria para 50 possibilidades. 2 alternativas na camada 2, vezes 2, 100 possibilidades de análise. Então o computador está aí a serviço nosso para rodar essas possibilidades. Obviamente vai demorar um pouquinho mais de tempo, ou às vezes demandar um equipamento com maior velocidade de processamento, mais rápido o retorno, mas é possível fazer uma análise mais apropriada. E a gente percebe que ao mudar a topologia, eu consigo um resultado muito mais interessante. No meu arquivo de validação, com 1.600 indivíduos, todos aqueles pertencentes à população 1 foram classificados da população 1, todos na 2, todos na 3, todos na 4. Ou seja, a taxa de erro do processo de treinamento foi de 0.
Eu consegui alocar todo mundo no arquivo de treinamento. E tive uma taxa de erro na validação de apenas 4,5. Então, se a gente comparar aqui com os resultados da função linear e quadrática de Anderson ou de Fischer, eu consegui zerar, né? Tornar isso aqui zero e tornar essa taxa de erro de validação de 28 para 4,5, de 32 para 4,5. Então, é um ganho considerável, é uma rede que pode ser utilizada e que, de fato, vai prestar um serviço melhor do que simplesmente uma abordagem de função discriminante. Então, essa rede, do jeito que ela foi estabelecida, ela então é colocada a serviço do melhorista. Se eu, ao invés de usar o TrainLM, o TrainBR, usar o TrainLM com as mesmas características, né? Ou seja, tentar usar duas camadas com 10, hora com 15, hora com 20, 25, 30 e log-sig de função de ativação, eu ainda consigo um resultado ainda um pouco melhor. Ao invés de taxa de erro de 4,5, na validação eu consigo acertar ainda mais. Talvez a população 2 é uma população que mais tem erro, ou seja, indivíduos da população 2 está sendo classificado na população 4. Isso aqui representa as nossas populações. Então, mas de maneira geral, eu errei apenas um indivíduo aqui da população 1 e meu erro maior está aqui na população 2. A população 3 foi bem caracterizada, a 4 foi bem caracterizada. Então nós já temos a visão, lá pela técnica de componentes principais, que essas populações não eram linearmente separáveis, certamente que não eram. Componentes principais já mostravam isso para a gente. Mas o uso de duas camadas ocultas, de 15 neurônios na primeira camada, 10 neurônios na segunda camada, ele gera um resultado bastante interessante, né? Então esse é o nosso propósito de aprender uma técnica como essa. Pois bem, o que a gente faz com essa rede? Essa rede que nós acabamos de estabelecer, que tem a 15, 10, né? Essa rede que nós vimos que ela tem um bom potencial de uso. A gente, uma vez terminado o processamento, a gente pede para salvar essa rede, né? Ela existe, as combinações lineares, as combinações, os pesos sinápticos, os viés, as funções de ativação, o algoritmo, tudo é armazenando. Então existe essa rede, ela passa a ser um arquivo. Você pode dar um nome para ela, por exemplo, rede discriminante LM, para lembrar que é Levermeyer Marquardt, e aqui a extensão MAT, que ela veio do MATLAB, né? Como essas redes neurais são estabelecidas usando normatização é aquele procedimento em que o valor máximo a gente coloca valor 1 e o valor mínimo a gente coloca 0. Então, como a gente faz a normatização, quando a gente inserir um dado novo, esse dado novo tem que ser normatizado. Então, essa rede precisa saber, bom, eu estou entrando com um valor 10. Ele vale quanto na normatização? Eu preciso saber qual que é o máximo como o mínimo. Então, a gente tem esses que a gente chama de pontos críticos. São os máximos e os mínimos do conjunto de dados que gerou essa rede. E aí, então, eu vou entrar com o arquivo teste. Nesse caso, o arquivo teste que eu entrei foi os próprios arquivos que eu usei para treinamento e para validação. Então, se eu usar esse arquivo de treinamento, ele vai me dar o resultado que eu já sabia, que é taxa de erro 0. Se eu entrar com o arquivo de validação, ele vai me dar o resultado que eu já sabia, que é 2,75. E se eu entrar com todo o conjunto de dados, vai ser a quantidade de erro, a mesma quantidade de erro que eu tinha, só que é ponderado, ao invés de ser em relação a 400 indivíduos, em relação a 2.000 indivíduos, então esse valor aqui vai ser diluído, aí, dividido por 5, né? Ao invés de ser dividido, porque eu tenho 2.000 indivíduos, ao invés de ter 400 indivíduos. Mas se eu tiver um conjunto de indivíduo novo, eu tenho uma tecnologia, né? Eu tenho um instrumento, um recurso tecnológico que permita classificar indivíduos na população 1, 2, 3 e 4. Essa rede foi salva, ela pertence a um arquivo, você pode colocar no seu computador, no seu celular, e agora digita lá a informação de um novo indivíduo, e ele então vai devolver
pertence à população 1, 2, 3 ou 4. Né? E a gente sabe da eficiência dessa rede gerada. Eu fiz várias tentativas e vou optar por essa, que tenha 15 neurônios na primeira camada, 10 neurônios na segunda camada, que estão usando função de ativação log-sig e algoritmo de treinamento LM. Essa foi a minha melhor opção depois de eu tentar várias. E ela vai ser colocada, então, a serviço do melhoramento. Então, é uma técnica que vai ser usada, né? Vai ser útil no futuro, né, para a minha equipe de trabalho. Então, novamente, a gente vai concluir que o sucesso ou insucesso depende desses fatores. Se as populações são ou não diferenciadas, se as minhas características são suficientes em número, se elas são suficientes em qualidade e se eu escolhi apropriadamente a minha técnica estatística. Pois bem, então, essa mostra então a potencialidade da técnica Percep multicamada para resolver problema discriminatório. Nós vamos utilizar esse exemplo apenas para ilustrar um fato que a gente julga ser diferente nesse momento. É uma opção, né, é uma exceção, digamos assim, mas que deve ser levada em consideração pelo indivíduo que analisa os dados, que diz respeito ao tamanho do seu arquivo de dados. Né? Nós procuramos aqui dar exemplo com o tamanho relativamente adequado para se ter um arquivo de treinamento e um arquivo de validação. Nós tínhamos aí cerca de 2.000 indivíduos. Isso foi possível colocar, por exemplo, 1.600 para treinamento e 400 para validação. Muitas vezes, né, a gente não tem um conjunto de dados suficientemente para se ter uma informação com boa credibilidade. Né? O ideal é que se tenha banco de dados histórico, que tenha várias informações, não são 2.000 dados, é pouco, o ideal é ter 10.000, ter 1 milhão, tanto é que essa área já é consolidada nas engenharias, nas áreas médicas, porque os bancos de dados são bancos de dados, às vezes mundiais, são bancos de dados que se coletam informações em tempo real, de segundo a segundo, de minuto a minuto, né? Então você tem um considerável conjunto de dados. Mas é possível, né, guardadas as devidas proporções, é possível adotar uma estratégia que nós vamos ter que considerar aqui. Então é o contrário do que nós fizemos. Nós tínhamos um arquivo e partimos. Né? Agora nós temos um arquivo de dados que a gente interessa inferir sobre ele. Ao invés de partir esse conjunto, nós criamos um outro conjunto de dados denominado de dados virtuais ou dados in silico. Como é que nós fazemos isso? Então nós vamos deixar aquele conjunto de 2.000 para fins de treinamento e nós vamos criar um outro conjunto de dados, por exemplo, de 2.000 indivíduos, de 3.000, de 4.000, um pouco ampliado, não posso exagerar na ampliação, senão eu crio problemas, para treinar e validar nesse arquivo original que tem 2.000. Então, um arquivo que vai me dar as informações, por exemplo, de médias e variâncias e covariâncias, seria o arquivo virtual, o arquivo in silico. Né? E o arquivo que eu vou, de fato, validar é o arquivo real. Bom, como é que eu faço isso? Eu faço simulando dados. E a simulação tem que ser a melhor possível. E simulação é interessante, ela tenta imitar a realidade, né? Mas guardando as propriedades importantes dessa realidade. Se você falhar na sua pressuposição, o conjunto de dados simulado ele vai distanciar da realidade e o resultado não vai ser satisfatório. Então a simulação é bastante interessante e simular dados é uma prática bastante comum em análise de dados. Se eu quero simular os dados, uma das maneiras mais simples é usar esse teorema, chama teorema de Box e Miller, onde ele fala que se eu usar essa equação, x igual a raiz quadrada menos log neperiano de um dado randômico, vezes v, que representa uma variância, né, multiplicado pelo cosseno de 2π vezes esse número randômico,
eu tenho tanto x quanto y, ele passa a ter uma distribuição normal, né? Eu gero com a distribuição normal, com a média zero, eu posso somar aqui a constante, e eu posso ter a média m e a variância v. Então, esse é um teorema já bastante utilizado, demonstrado, é a maneira como normalmente a gente simula dados de distribuição gaussiana. Se eu quero então simular conjunto de dados com média m e variância σ2, a gente às vezes utiliza essa estratégia de acrescentar um valor de repetição da média, da variância, e então eu vou conseguir o resultado satisfatório. Com alguns programas, como R, o MATLAB, já existe algumas funções internas que permitem gerar essas curvas, essas distribuições, esses valores com distribuição normal, com distribuição uniforme, assim por diante. Esse RAND-N, né, gera então a matriz de dimensão n por n, que certamente tem distribuição normal, com média igual a 0 e variância igual a 1. Se eu quiser uma média μ e variância v, basta eu usar essa expressão. Então, isso é normalmente utilizado. Se eu quero uma distribuição uniforme, né, eu posso usar simplesmente esse range, e então eu vou gerar um conjunto, cada coluna dessa vai ter distribuição uniforme. Muitas vezes você usa alguns aplicativos, eu quero gerar aqui 4 variáveis com 100 indivíduos, aqui a eficiência, cada ponto na verdade vai ser ampliado para 100, com um conjunto de média e variância. Aí, de fato, se eu pedir uma média de 321, o programa vai me retornar 321. Se eu quero uma coluna cuja variância era 66, ele vai retornar uma variância 66. Então, esse conjunto de dados, ele segue exatamente aquilo que eu pedi em termos de média, em termos de variância, né? Posso também especificar a covariância. Então, se eu vou especificar a covariância, normalmente a gente usa alguns princípios. Então, eu quero um conjunto de dados, né? Eu tenho a minha população 1, população 2, população 3, população 4, e ela tem uma matriz de variância S, a população 1. Eu quero um conjunto de dados que tenha, por exemplo, ali tinha 500, que tenha 1.000 indivíduos, 2.000 indivíduos, que tenha a mesma matriz S, tem a mesma variância, tem a mesma covariância, tem a mesma média. Então é possível ampliar ou, digamos, replicar, se você manter a mesma dimensão, esses conjuntos de dados. Veja, essa criação de dados em sílico gera conjunto de dados com propriedades estatísticas. Que propriedade estatística? Manter a média, manter a variância, manter a covariância. Não gera com propriedades biológicas. Isso não há garantia. Então, muitas vezes, você tem, por exemplo, uma altura de planta de uma espécie que varia de 1 metro a 1,5 metro. Pode ser que apareça lá um valor de 2 metros. Ah, mas não existe a planta. Bom, é porque simulou a variância, foi um pouquinho maior ou menor, houve um dado que até ultrapassou, né, a altura biológica, ultrapassou o tamanho do grão biológico. Às vezes você tem uma proporcionalidade entre a altura de planta, a altura de espiga. A altura de espiga tem que ser menor do que a altura de planta. Muitas vezes pode, pela simulação, não está observando a coluna e outra, então a altura de espiga está maior do que a altura de planta, algo, né, que não faz sentido biologicamente. Então nós estamos ensinando a gerar dados em sílico, guardando propriedades estatísticas, mas não necessariamente guardando propriedades biológicas. Por isso que tem que ser usado com certa reserva. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos uma decomposição espectral da matriz de variância e covariância de cada população. Existe uma propriedade que a inversa da matriz pode ser decomposta em F e F' e atendendo essa restrição. Então, basta, se eu tenho esse conjunto da população 1 que tem uma matriz S, basta eu construir uma informação W que tem uma matriz identidade. Como é que eu construo isso aí? Isso é fácil, é só pelo teorema de Box-Miller, ter uma série de variáveis, posso aplicar componentes componentes principais, por exemplo, que me garante que todas as colunas tenham correlação zero e as variâncias seja lambda 1, lambda 2, os altos valores.
posso dividir pela raiz quadrada, posso padronizar, né? Raiz quadrada dos autovalores, então eu tenho uma matriz de identidade. Então, obter dado que tem a matriz de identidade é fácil. E aí eu quero ter uma matriz X que passa a ter a mesma, uma matriz X asterisco, que passa a ter o mesmo S, só que com os números diferentes e com dimensão, inclusive, diferente. Isso aqui tinha 2.000 por 5, aqui pode ter 4.000 por 5. Como é que eu faço isso? Basta, se eu aplicar essa expressão, né, f'-1w, que é o valor, eu tenho x asterisco. E a gente demonstra que a variância desse x asterisco é exatamente S. Então, eu posso sim ter um novo conjunto de dados que preserve a média. A gente pode deduzir aqui que a esperança desse x aqui é igual à esperança do x, asterisco é igual a esse. Então, nós podemos ter um conjunto que preserve a média, a variância e covariância. Então, muitas vezes eu tenho aqui, especificando valores de média e uma matriz, por exemplo, de correlação, né? Das minhas variáveis. Teria 4 variáveis, essa aqui seria as variâncias, aqui teria as covariâncias aqui dividido pela variância da correlação, e eu passo então a ter um conjunto de dados, em que eu queria uma média 20 e a simulada veio 20. Eu tinha uma média de 10 e veio 10. Eu tinha uma média de 30 e o simulado de 40, o simulado veio de 40. Tinha uma variância de 16 e veio 16. E a matriz original, né, foi exatamente igual à matriz simulada. Então eu estou tendo um conjunto de dados que reproduz não só as médias, como também as variâncias. Então eu teria esses conjuntos de dados que representaria então aquelas propriedades. Então veja, no nosso caso nós analisamos 4 populações, 500 indivíduos e 5 variáveis, né? E agora eu quero gerar um arquivo ampliado, né, das 4 populações, mas que cada população tenha 800 indivíduos. Então meu conjunto agora vai passar a ter 3.200 linhas e as mesmas 6 variáveis. Então nós vamos ampliar esse conjunto para esse conjunto. Esse conjunto vai ser agora o nosso dado para treinamento e esse aqui real para validação. O dado em círculo vai ser usado na análise para fins de treinamento ou geração da função discriminante de Anderson ou da função discriminante de Fisher, ou treinamento para a rede neural. E eu vou validar no conjunto de dados originais. Isso é possível? Sim. Então nós vamos dar um exemplo aqui da população 1 que eu tinha. As médias simuladas e as médias preditas são exatamente iguais, as variâncias. Aqui as originais, a matriz de variância e covariância original e simulada foi exatamente o mesmo, só que esse aqui é da população 1, vem de 500 indivíduos, e esse aqui é uma nova população 1 que foi gerado aqui, então está sendo gerado com base em 500 indivíduos originais, né? É o que eu tinha dos 500 indivíduos originais. E aqui é que a gente chama de 800 indivíduos, que são 800 indivíduos em círculo, né? E que tem então o meu conjunto de dados disponível para análise. Então nós temos aqui não só a matriz de covariância, como também a matriz de correlação preservada. Pois bem, então veja, nós vamos usar agora esse conjunto de dados ampliados, virtuais, para que eu possa estabelecer a função discriminante linear de Anderson. Uma vez aplicado, né, nesses 3.200 informações que estão contidas aqui, deu uma taxa de erro de 8,5. Aplicado no meu arquivo original, deu uma taxa de erro de 7,5. Né? Então, é uma outra possibilidade. A função quadrática, aqui o arquivo de treinamento, aqui o arquivo de validação. A função quadrática agora funcionou, ou foi mais eficiente, porque a taxa de erro foi 5,85. Eu posso fazer a mesma coisa em termos de PMC, em termos de percepto multicamada.
Aqui nós não investimos muito, é apenas para mostrar a potencialidade da técnica. Então o PMC aqui, ele de fato, usando os dados em círculo para treinamento, ele deu um resultado de treinamento muito mais eficiente do que a linear e a quadrática. Mas, em termos de validação, para essa arquitetura específica que nós experimentamos, ele foi igual, né, bem próximo, ou inferior, porque deu uma taxa de erro um pouco mais elevada. Mas, de toda forma, fica aqui a ideia de que é um recurso, né? Gerar dados adicionais pode ser um recurso que o processador, o cientista de dados, pode recorrer para suprir alguma necessidade, né? Às vezes tem várias populações, mas uma das populações você tem menos observações, né? Era necessário um certo equilíbrio. Então, para aquela população com menos observações, né, poderia, de certa maneira, ser ampliada com base na preservação de algumas informações estatísticas, tais como médias, variâncias, covariâncias, correlações. Pode não ser o ideal, mas é uma solução que se apresenta. Pois bem, minha gente, o que a gente queria apresentar era isso, e a gente agradece a atenção de todos. Muito obrigado e até a próxima palestra.